Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a reta tangente. Bom, para a gente calcular a reta tangente, o que é reta tangente? Primeira coisa que a gente precisa saber, eu tenho uma curva qualquer, f de x, e eu quero calcular a reta que toca num ponto qualquer. Esse aqui no meu ponto P, que é a coordenada x, 0 e y0. Y0 sempre o reflexo de x0, tá? Então, aqui, no eixo y. O que eu preciso calcular? Eu preciso calcular esse coeficiente angular aqui, ó, que é essa abertura, tá? Meu alfazinho aqui, que é a abertura, ou o ângulo entre o eixo x, o eixo das abscissas, até a reta, tá? Que aqui seria minha reta tangente. Então, como que eu vou calcular? Eu tenho a equação da reta, o que diferencia entre uma reta e outro tipo de reta, ressecante, normal, reta tangente, é exatamente esse coeficiente aqui, ó. Então, eu preciso pensar nesse alfa que eu tô calculando aqui, ó. Tá? Como que eu vou calcular ele? Tá? Então, assim, só lembrando que eu tenho minha equação da reta, sempre vai ser essa daqui, não importa a reta que eu estiver calculando. Qual que vai ser a diferença? O ponto e o coeficiente angular. Então, para eu calcular o coeficiente angular da minha reta tangente, eu tenho isso aqui, ó, que vai ser meu coeficiente angular, vai ser exatamente a derivada da função no ponto em questão. Se eu pensar, lembrando que o meu m0 aqui é o coeficiente angular da minha reta tangente. Se eu quiser calcular a reta normal, o que vai diferenciar? O coeficiente angular. Então, eu tenho que o coeficiente angular da reta normal, ele é menos 1 sobre o coeficiente angular da reta tangente. Então, eu preciso sempre lembrar disso, o que é uma coisa, o que é outra. A reta que diferencia uma da outra é o coeficiente angular, ok? Então, vamos lá, vamos fazer um exemplozinho para a gente enxergar como isso funciona. Então, o que eu quero? Eu quero encontrar a reta tangente, a equação, para essa curva aqui, nesse ponto, ok? Como eu tenho ponto x e a coordenada em y, lembrando que no meu ponto, aqui eu tenho minha coordenada x0, aqui minha coordenada y0. Se eu lembrar da minha equação da reta, que é y menos y0 igual coeficiente angular no ponto x0, x menos x0, se eu tenho y0 e x0, tá me faltando o coeficiente angular, então é a única coisa que eu preciso calcular. E esse coeficiente angular a gente vai calcular através da derivada. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a derivada. Então, eu tenho aqui, ó, o 3, eu vou estar aqui, o 2, eu vou dar o tombo no 2 aqui, vou multiplicar por 3, então vai ficar 2 vezes 3, 6x, que eu vou subtrair 1 do 2. Aqui eu vou dar o tombo aqui, vai ficar 1 vezes 2, 2. E aí eu tenho o quê? 1 menos 1, 0. E a constante, a derivada é 0. Então, como vai ficar 2 vezes 1, mantenho 2 aqui. Então, aqui eu tenho a minha derivada. Para eu calcular o coeficiente angular no ponto 2, eu tenho que vir aqui e calcular o valor numérico da minha função, tal da minha derivada, porque é exatamente isso que eu quero, para x igual a 2. Derivada nesse ponto, vai ficar 6 vezes 2, mais 2. 6 vezes 2, eu tenho 12, mais 2, então é 14, que eu tenho meu coeficiente angular. Calculando o coeficiente angular e tendo ponto, eu só venho e substituo aqui, que eu já tenho a minha equação da reta. Então, eu tenho y menos o meu y0, que é 15, igual coeficiente angular no ponto 2, que é 14, x menos x0, o meu x0 é 2. Então, aqui eu tenho 15, negativo ele vai passar para lá positivo, tá? Então, aqui eu tenho mais 15, e aqui eu vou fazer essa multiplicação, então eu tenho 14 vezes x, eu tenho 14x, e 14 vezes menos 2, eu tenho menos 28. Então, minha reta aqui vai ser 14x, y igual a 14x, eu tenho menos 28 mais 15, eu tenho menos 13. Então, aqui está a equação da reta tangente a essa curva aqui, nesse ponto, ok? Se eu quiser calcular a reta normal, eu venho aqui, vou fazer assim, ó, coeficiente
angular da reta normal é menos 1 sobre coeficiente da reta tangente. Então, o coeficiente da reta normal vai ser menos 1 sobre, eu venho aqui, ó, 14. Então, eu vou vir nessa reta, em vez de eu ter 14, eu vou ter menos 1 sobre 14 multiplicando. O resto das continhas são iguais, ok? Aí, vamos lá para um segundo exemplozinho. Nesse segundo exemplo, eu quero o quê? Eu quero a equação da reta tangente a essa curva, que é uma função cúbica. E nesse ponto, só que aqui eu tenho só meu x0. O meu y0, ele não tem, então ele vai, só estou indicando que vai ser a f de x3. Então, eu vou, primeira coisa, eu preciso calcular a f de x3, ok? Então, aqui, como eu não tenho, vamos lá, eu tenho x igual a 3. Então, vai ficar 3 vezes 3 ao cubo, menos 2 vezes 3 ao quadrado, menos 1. Aqui, 3 ao cubo, eu tenho 27, 27 vezes 3, tem 81. Aqui eu tenho menos, 3 ao quadrado eu tenho 9, 2 vezes 9 eu tenho 18, e menos 1. Então, aqui eu vou ter 18 menos 19, vai me dar 18 menos 1, vai dar menos 19, mais 81, eu vou ter 62. Então, o ponto que me interessa aqui, ó, vai ser 3 e 62. É esse ponto que eu quero tá calculando lá no final a minha reta tangente. Bom, se eu tenho ponto, eu preciso agora, para calcular meu coeficiente angular, eu preciso da minha derivada. Então, vamos lá. Eu tenho 3 vezes 3, aqui. Então, vai ficar, eu vou dar o tombo aqui no 3, então vai ficar 3 vezes 3, que é 9. x3 menos x vai ter o que elevado a 3 menos 1, que é 2, menos. Eu vou dar o tombo aqui, vai ficar menos 4, porque 2 vezes 2 é 4. X elevado a quem? É 2 menos 1 a 1, então vai ficar elevado a x. E menos 1, como é uma constante, quando eu derivo dá zero. Então, aqui eu tenho minha derivada. Agora, eu preciso calcular minha derivada no ponto x igual a 3. Que esse vai ser meu coeficiente angular no ponto 3. Então, eu vou ter o que? 9, que multiplica 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3. Então, aqui eu vou ter 9, 9 vezes 9, 81, menos 4 vezes 3, 12. Então, eu vou ter 81 menos 12, eu tenho 69. Então, esse é o meu coeficiente angular. Aí, a minha reta, então, vai ficar y menos y0, igual a m de 3, x menos x0. Então, vai ficar y menos, eu achei que meu y0 é 62, igual meu m no ponto 3 aqui, 69, que é meu coeficiente angular, x menos x0, meu x0 é 3. Então, agora é só fazer a continha. Então, eu vou ter y menos 62, aqui eu tenho 69 vezes x, menos 69 vezes 3, que é 207. Eu vou pegar esse menos 62 e vou jogar para lá positivo. Então, vai ficar y 69x menos 207 mais 62. Então, meu y vai ser quem? 69x. 207 menos 207 mais 62, menos 145. Então, essa é a equação da reta tangente, tá? A essa curva cúbica aqui, nesse ponto P dado aqui, ok? Espero que tenham gostado e bons estudos.